Olá, irmãos, bom dia, graça e paz a todos vocês que nos ouvem, participam conosco desta programação. Este é o seu Devocional Diário, programa que é apresentado sempre aí de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Hoje nós continuamos esta jornada, não é? Essa proposta aí da jornada pela Bíblia. Estamos no livro de Números e vamos meditar com vocês hoje numa passagem bastante conturbada, né? Uma das passagens mais tristes aí do livro de Números, né? Que é o momento da rebeldia do povo diante da terra prometida. Diante da terra prometida. Olha só que coisa, né? Isso vai nos ensinar grandes lições, né? Depois de ouvir o relatório dos espias, Israel vai se encher de medo e incredulidade. E em vez de confiar no Senhor que havia feito a promessa, eles preferiram murmurar e até desejar voltar ao Egito, né? Essa é uma atitude que trouxe consequências graves para Israel, a começar que aquela geração incrédula seria impedida de entrar em Canaã. Mas no meio desse juízo também há uma grande lição sobre confiança, submissão e perseverança a Deus. Perseverança na direção, né, de Deus. Vamos ler um trecho aqui do capítulo. Você pode ler todo ele depois em casa, né? Deve, né? Para entender aí esse contexto e a gente poder meditar um pouquinho nessa passagem. Números capítulo 14, versículos 1 a 9, nós temos o seguinte texto. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar ao Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amados, o medo motiva uma rebeldia. O povo chora, o povo murmura durante a noite e, por fim, acaba por rejeitar a liderança de Moisés e Arão, chegando a desejar voltar ao Egito e até escolher outro líder. Eu quero que você entenda que nesse momento eles estão às portas da cidade, não é? Às margens, já chegando para receber a promessa. E eles vão falhar em receber a promessa a poucos passos, né? Dias, eu não sei quanto tempo ali, mas estavam margeando a cidade. Por falta de fé,
por conta de sua incredulidade, de sua murmuração, eles vão perder a promessa. Aqui nós vemos um perigo real que pode nos afetar também, não é? Em nossos dias. O medo. O medo pode nos paralisar e também pode nos afastar da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, né? Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando Deus nos chama para avançar, nós precisamos olhar para Ele, não para os obstáculos. Já falamos isso ontem, né? O medo, aliado à incredulidade, vai fazer-nos olhar para trás. E quando olhamos para trás, corremos um sério risco de perder a promessa. Mas é importante a gente notar a postura, e quando passa nesse trecho, né, que é muito conhecido, a gente não pode passar sem ver a postura de Josué e Calebe, que tiveram fé naquilo que Deus promete. Josué e Calebe vão rasgar as suas vestes em um sinal claro de tristeza diante da incredulidade do povo. E eles vão declarar: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. A promessa não dependia da força de Israel, mas do poder de Deus. Amados, nós precisamos de vozes de fé em tempos de medo. Deus continua levantando pessoas que confiam na sua palavra, mesmo quando a maioria está duvidando. Nós precisamos de pessoas como Josué e Calebe. O juízo de Deus vai cair sobre aquela geração. Deus julga a nação, de modo que aquela geração incrédula vai ser impedida de entrar na terra, à exceção de Josué e Calebe, claro. A caminhada, que poderia ser breve, vai se estender ali por 40 anos, né? Um ano para cada dia em que eles estiveram espiando a terra, os espias, né? E essa incredulidade sempre tem um preço alto, irmãos. A desobediência nos faz perder grandes oportunidades que Deus preparou para nós. Sabe? Quando desobedecemos, nós perdemos oportunidades. Há pessoas que poderiam estar vivendo o extraordinário de Deus, mas pela desobediência perdem essas grandes oportunidades que o Senhor prepara. Agora, é fato que depois dessa lição do Senhor, então alguns, tomados de coragem, por conta própria, vão tentar subir e vamos conquistar então, vamos resolver por nossa conta, sem a presença do Senhor. É claro que o resultado não poderia ser outro, Foram derrotados. Isso nos ensina muito, porque a vitória não depende da coragem humana, mas da direção divina. Precisa de Deus dirigir. Não adianta avançar sem Deus. É melhor esperar no deserto com Ele do que entrar na terra sem a sua presença. Amados, esse trecho nos traz uma figura linda de Cristo. Cristo é o intercessor perfeito.
A gente vê Moisés, do versículo 13 até o 19, intercedendo pelo povo, né? Para que Deus não os fulminasse ali mesmo, pedindo perdão pelo povo com base no caráter de Deus. Olha que tipo maravilhoso de Cristo, que é o nosso mediador perfeito, que não apenas intercede, mas garante a nossa reconciliação. Hebreus 7, 25. O verdadeiro Josué, que tem um nome muito parecido no hebraico, né? Com Jesus, o nosso verdadeiro Josué, Yeshua, guiaria Israel à terra prometida. Assim como, né, Josué guia Israel à terra prometida, o nosso verdadeiro Josué nos conduz à herança eterna, nossa terra prometida. Hebreus capítulo 4, versículos 8 a 10 diz: porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E esse capítulo está falando acerca do nosso Josué, Jesus Cristo. E é interessante que a presença de Deus é sempre a chave para a conquista, né? Nesse texto. Em Cristo, a presença de Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, nos garantindo a vitória. Mateus capítulo 28, versículo 20, né? Amados, que nós possamos levar isso para a vida, né? Os aprendizados que a palavra tem nos dado. Primeiro, que a incredulidade nos afasta da promessa de Deus e nos faz retroceder. A fé perseverante, como a fé de Josué e Calebe, é a que agrada ao Senhor. É o que nos mantém no caminho certo. E por fim, a presença de Deus vai ser essencial para a vitória. Sem Ele não há vitória. Sem Ele, tudo é fracasso. Agora é hora de pensar: será que tem alguma área na minha vida que eu tenho deixado o medo dominar? Eu convido você, encorajo você a entregar essas áreas ao Senhor e confiar na sua palavra. Seja uma voz de fé. Em meio a essas crises, declare o que Deus pode fazer, não o que os olhos humanos estão vendo. Não avance, claro, não avance sem Deus, né? Antes de qualquer decisão, busque a presença e a direção do Senhor. E não reclame. Seja agradecido. Querido Deus, nos ajude a colocar em prática, nos ensine, Espírito Santo, a colocar em prática isso que aprendemos em nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Nosso abraço fraternal a todos vocês que acompanham aí sempre esta programação. Que o Senhor possa encher a sua vida, né, com as mais ricas bênçãos celestiais. E amanhã nós retornamos aqui, o Senhor permitindo, para mais uma programação, esse que é o programa devocional diário, sempre aí de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. Não perca, amanhã estaremos juntos aqui novamente, o Senhor permitindo. Deus te abençoe e até lá.